Olá para você que está nos assistindo, bem-vindo a mais uma aula de teologia do nosso seminário. Hoje, na aula 184, vamos falar sobre o louvor como arma espiritual. Nessa aula eu quero te trazer uma nova visão, te levar a entender o louvor como mais do que uma canção. O louvor, ele não é uma expressão musical ou emocional, não. Na verdade, ele é muito mais profundo do que isso, ele é uma declaração teológica viva. Eu lembro que uma vez eu me perguntei, e talvez você tenha feito essa pergunta, qual é o sentido do louvor? Será que Deus precisa do nosso louvor? Na verdade, o louvor não muda quem Deus é. Se louvarmos Ele, Ele é Deus. Se não louvarmos, Ele continua sendo Deus. Mas o louvor muda quem nós somos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos, que idolatramos. Se você adora o dinheiro, idolatra o dinheiro, talvez você se torne alguém ganancioso. Se você idolatra, adora o poder, talvez você se torne alguém arrogante, alguém orgulhoso. Mas quando adoramos a Deus, quando louvamos a Ele, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Deus, Ele é santo, e cada vez que nós adoramos Ele, aos poucos vamos nos tornando um pouco mais santo e aos poucos sendo santificados nele. Amém? Então, antes de entrarmos na aula, é importante você se lembrar, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno para você anotar, independente de onde você esteja assistindo, seja no celular, seja na televisão, no computador. Para um pouquinho aí, pausa o vídeo se você não pegou, não esquece que aqui vamos ter muitas coisas importantes para você, aluno que está nos assistindo, amém? Então, antes de tudo, vamos começar. O que é o louvor? O louvor é a resposta intencional da alma à revelação de Deus. É exaltar com palavras, atitudes e canções quem Deus é e o que Ele faz. Louvar não está só limitado a canções que cantamos dentro de uma igreja, canções que você canta dentro do seu carro, do seu quarto. Não. Na verdade, o louvor, ele vai muito além disso. Nós louvamos a Deus com as nossas palavras, nós louvamos a Deus com as canções, sim, mas também louvamos Ele com atitudes. Quem é Deus e o que Ele faz? Louvar é reconhecer a majestade de Deus e celebrar sua graça, proclamar sua fidelidade e honrar o seu nome. Não apenas com lábios, mas com o coração inteiro. Lá em Salmos, no capítulo 145, versículo 3, vai dizer: Grande é o Senhor e digno de todo louvor, sua grandeza é insondável. Deus valoriza um coração puro, um coração verdadeiro, um coração que se entrega a Ele. Muito mais do que lábios que sabem fazer um louvor bonito, que tem uma voz bonita, que tem palavras bonitas. Na verdade, eu particularmente não sou uma pessoa que tem uma oração muito bonita. E isso foi algo que me travou por um tempo, porque eu lembro que meu pai falava: Samuel, sobe lá, ora por nós. E eu ficava tão preso nas palavras que eu tinha que falar, muito mais do que a intenção do meu coração, muito mais do que a oração sincera com Deus, que era algo que me travava. Mas quando eu entendi que Deus não está preocupado se as palavras que saem da minha boca são bonitas ou não são simples ou são complexas, se eu tenho um vocabulário melhor ou não, mas é o meu coração, se ele está em verdade, se ele está alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer ali na casa, é o que importa. Então, o seu louvor não está limitado às suas palavras, se elas são bonitas ou não, tá? A atitude que você tem, o coração que você tem, vale mais do que qualquer palavra bonita que possa sair da sua boca. O louvor é diferente da gratidão comum. Não é apenas por bênçãos recebidas, mas por quem Deus é. Mesmo quando não vemos ou sentimos, nós precisamos adorá-lo. Muitas vezes a nossa adoração, o nosso louvor está limitado apenas ao momento, quando sentimos uma vontade, sabe? Quando sentimos algo emocional, talvez um arrepio, talvez uma lágrima ali escorrendo,
ou uma inspiração, uma motivação, com a motivação que você sente para ir para a academia. Não. O nosso louvor, ele é muito mais profundo do que isso. O bom louvor, o louvor verdadeiro, ele não acontece apenas, ele não se limita apenas à emoção ou ao que você sente. Muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes não estamos com vontade de adorá-lo. Mas o nosso louvor, ele é importante porque ele nos revigora, ele revigora a nossa fé, ele nos molda a nos tornarmos mais parecidos com ele. O louvor nasce da fé e não da conveniência. Ele é vertical, direcionado a Deus, e teocêntrico, que é centrado em sua glória e não nas emoções humanas. Não é limitado com o que você está sentindo naquele momento. Não, muito mais do que isso. Mas independente se é conveniente ou não, fora de tempo ou no tempo, não. Deus, ele deseja o nosso louvor. Ele deseja a nossa adoração. Amém? Então aqui vamos falar um pouco do louvor na teologia reformada. A tradição reformada sempre entendeu o louvor como um ato consciente de adoração fundamentado na palavra e não uma experiência emocional solta. Os reformadores resgataram o canto congregacional, especialmente os salmos, como forma de doutrina cantada e culto racional. João Calvino afirmou, por exemplo, que o louvor é a verdadeira função da igreja. Cantar é orar 2 vezes, desde que com entendimento. Ou seja, louvar é doutrinar o coração com a verdade do Evangelho. E é aqui que se encaixa muito aquilo que eu falei aqui no começo dessa aula, sobre o louvor não mudar quem Deus é, mas mudar quem nós somos. O louvor, ele doutrina o nosso coração, ele molda o nosso coração, ele coloca ele na verdade do Evangelho, na verdade de quem Deus é. Por isso, a qualidade do seu louvor não está no estilo musical, mas no conteúdo e na postura do coração. Muitas vezes vemos as pessoas no louvor limitando e falando esse louvor é bom, esse é ruim, julgando pela batida que acontece ali, pelo estilo musical. Mas até o worship, que nós ouvimos muito hoje em dia, uma vez ele já não foi considerado correto dentro da igreja. Eram outros tipos de canções e foi um estilo que foi se adaptado de outras variações musicais. Então, a batida que está ali, o estilo musical, não determina se a qualidade do louvor, mas a qualidade do seu louvor vai ser determinada com quanta verdade o seu coração está naquilo que sai da sua boca, que sai dos seus lábios. Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O louvor não é performance, ele é proclamação. Louvor não é um show para espectadores, mas é uma proclamação coletiva da verdade de Deus, onde a igreja canta com o povo redimido. O meio religioso hoje em dia, principalmente músicas, se tornou algo que é possível ganhar muito dinheiro. E em muitos momentos, o nosso louvor que eu digo, dos brasileiros e do mundo, da humanidade, tem se perdido, porque o nosso louvor tem sido confundido, em vez de uma proclamação, com uma performance ali no momento. Talvez as luzes está bem adequada, talvez as palavras ou o tom da nossa voz ser mais bonito, talvez a nossa gesticulação, a nossa performance em cima de um palco, como nós conseguimos trazer o público com a gente, fazer o público cantar, tem sido mais especial do que os nossos corações e do que é o real propósito do louvor. O louvor é mais do que uma música. Talvez músicos, eles possam ter essa preocupação muito maior do que com a performance, do que com o que eles estão fazendo ali em si. Mas o louvor, ele não é um tipo simples, ele não é qualquer tipo de música. Embora frequentemente ele seja expresso em música, o louvor ele não se limita ao canto,
Nós louvamos com palavras, com orações, com atitudes e com vida. O próprio Salmos, no capítulo 146, no versículo 2, vai dizer: louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Olha que lindo, esse versículo, ele faz uma clara divisão. Eu lembro de quando eu estava no Malawi e normalmente quando eu vou pregar, quem não gosta, né? Mas eu gosto de ter um tempo ali sobrando para eu poder produzir uma mensagem, escrever ali, ler, reler, até estar quase decorado. Mas ali no Malawi foi um lugar que me ensinou muito. Meu pai, a gente se movia muito em várias tribos ali diferentes, várias aldeias diferentes, eu e meu pai e os missionários dali. E muitas vezes ali na pregação eu queria ter um tempo para preparar a pregação antes para poder entregar ali. Mas algumas vezes, sempre que eu estava com a pregação pronta, Deus chegava ali na hora e Ele falava claramente no meu coração que não era aquela mensagem que Ele queria comunicar. Ele me dava um versículo, me dava ali alguma mensagem e eu pregava em cima daquele versículo. Então, normalmente quando nós vamos pregar ali em cima de um versículo, nós fazemos algo diferente. A gente não lê o versículo por completo e inventa alguma coisa, não. A gente separa o versículo ali por partes. E você prega a primeira parte do versículo, depois a segunda parte, o próprio texto bíblico vai ser a pregação. O Espírito Santo consegue se mover naquele lugar. E aqui é muito importante isso. Faça uma separação aqui nesse versículo. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Aqui existe uma vírgula aqui, e depois ele fala, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Existe uma clara divisão aqui entre louvar enquanto eu viver e cantar louvores enquanto eu existir. O louvor, a própria Bíblia nos mostra, e aqui eu não preciso te convencer com as minhas palavras, com algo do tipo, não. A própria Bíblia deixa muito clara que louvor não está limitado apenas à canção, mas em qualquer atitude. Quando o nosso coração está centrado em Deus, quando o nosso coração está centrado na verdade do Evangelho, no propósito do que estamos fazendo ali, a nossa pregação, o nosso louvor, ele sai daquilo que nós temos ali pronto, decorados na nossa cabeça, mas vai de uma entrega completa ao que estamos fazendo. Muito mais do que eu chegar ali em cima de um altar, pegar o microfone e pregar uma boa pregação que eu decorei, os 3 pontos dela, que eu sei explicar bem, sei aplicar bem, tenho uma oratória boa, ou um louvor que eu sei fazer o mesmo. Mas é o meu coração que vai definir a qualidade do meu louvor, e não as palavras que saem da minha boca. O louvor, então, como você viu, ele é uma escolha espiritual. O louvor também é uma arma na batalha espiritual. Eu sei que muitas vezes quando vamos pregar, eu acredito que aqui assistindo a gente, seja pelo YouTube, seja pela plataforma, pela nossa plataforma, os apoiadores desse projeto, tem muitos pregadores aí assistindo. E eu sei que às vezes nós achamos muito ruim pregar ali no seco, sabe? Sem um piano, sem alguma coisa atrás. Mas existe uma preocupação, às vezes, nossa, de com o piano, com as notas ali, criar algo emocional. Mas não é isso. Existe um poder ali no louvor. Eu lembro de uma pregação que eu vi, e o pregador, não vou lembrar quem era, mas ele estava dando um exemplo de Davi. Davi, quando ele ia batalhar contra homens, ele levava a sua espada. E é essa função que o pregador está fazendo ali. Mas quando Davi ia para a batalha espiritual, ali como vemos ali com Saul, ele levava a sua harpa e o seu louvor, e não a espada. Então, quando existe um louvor ali por trás, seja no piano, seja no violão, independente do instrumento, e existe a pregação, são 2 tipos de batalha que estão sendo travadas. Uma batalha espiritual, porque nós vemos ali com Davi e Saul que a música, a adoração tocada, ela tem um poder no mundo espiritual.
Então, existe uma batalha ali espiritual ali através da música e uma batalha contra ideias humanas que estão sendo quebradas ali com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos molda, ela nos transforma e ela gera fé. E quando subimos ali, quando você sobe para tocar um instrumento, quando você sobe para pregar, você precisa entender que o louvor, ele é uma arma na batalha espiritual. Na batalha espiritual, o louvor ele atua como proclamação da soberania de Deus, como resistência às trevas e como fé em ação. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz: pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O louvor é uma dessas armas espirituais. E ele não funciona como encantamento ou como uma fórmula mágica, não. Mas como uma declaração viva da autoridade de Deus sobre toda situação. Quando eu leio esse versículo, ele fala sobre poderosas em Deus para destruir fortalezas. Talvez até você aí na sua casa ou onde você estiver assistindo tenha se lembrado daquela passagem de Paulo e Silas ali em Atos 16. Eles estão presos ali, feridos, humilhados e as pessoas que poderiam olhar ou ler ali aquela passagem naquela situação poderiam imaginar que eles estavam sem esperança. Mas não. À meia-noite, aproximadamente meia-noite, eles começaram a cantar louvores a Deus, como diz no versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A prisão, a situação, a dor que eles estavam passando ali no momento, ali após terem sido chicoteados, e toda a dor, todo o sangramento, as feridas, não pararam o louvor daqueles homens. Eles louvaram e ali a prisão ela foi abalada, as portas se abriram, as correntes se soltaram. Essa é a dinâmica espiritual. Quando a alma louva em meio à dor, o céu se move e a terra treme. É muito fácil adorarmos quando tudo está bem. É muito fácil cantarmos louvores ou termos atitudes ali louváveis a Deus quando tudo está bem. Mas é muito difícil nos lembrarmos de louvar em meio à guerra, em meio à batalha, em meio às dores, independente de qual ela seja. Mas com essa aula eu quero que você tenha essa percepção, que o seu louvor, ele tem poder para libertar as correntes de você, para quebrar cadeias e te libertar. O louvor, ele tem esse poder, ele é uma arma ali na guerra espiritual. Martinho Lutero escreveu: a música é um dom precioso de Deus. E aqui, dando uma pausa aqui na fala de Lutero, aqui volta para aquilo lá que eu te falei sobre a questão lá da pregação, ali da batalha, ali como Davi com a arma e ali com a harpa. Então, ali é uma batalha espiritual. Aqui nós vemos isso. A música é um dom precioso de Deus, disse Lutero. Existe um poder ali na música. Ela expulsa o espírito de tristeza e medo e dá espaço para a palavra de Deus agir no coração. Quando você sobe para ali com o pregador, você que é músico, para poder ali louvar ao Senhor ali com o seu instrumento, você não está subindo lá para criar um ambiente mais fácil das pessoas chorarem, para você levar as pessoas a uma emoção. Não. Você está subindo ali como um bom soldado de Cristo, preparado para a guerra. Então, louve em meio à guerra espiritual. Use o louvor como intercessão, crie um ambiente de louvor em sua casa ou no seu trabalho, seja onde você estiver. Não se limite apenas às 4 paredes de uma igreja, às 4 paredes de um lugar onde esteja tendo seu GI, uma célula, algo do tipo, não. Mas, independente do ambiente que você está, crie esse ambiente de louvor e louve antes de ver o milagre. O louvor, ele é profético. Ele antecipa a vitória antes que ela chegue.
Não deixe para louvar apenas quando tudo está bem, apenas quando a sua bênção chega, ou apenas quando tudo que você orou finalmente se concretizou. Não. Louve antes mesmo daquilo acontecer, mas com a fé de que no ambiente espiritual uma palavra foi liberada e aquilo já aconteceu, já está preparado para você. Louve antes de ver o milagre. Paulo e Silas não sabiam como eles iriam sair ali da prisão, mas aquilo não impediu eles de louvar, de adorar ao Senhor. Muito pelo contrário, aquele ambiente que no começo, na visão de fora, uma prisão, depois de você ser chicoteado, um ambiente de dor, um ambiente de humilhação, se tornou ali com aqueles dois homens um ambiente de adoração. A sua adoração não está limitada às quatro paredes de uma igreja, não está limitada a 1 ou 2 dias na semana que você tira para ir na igreja, mas deve ser uma rotina, deve ser uma escolha que não vem com a emoção, mas com convicção. Então, com essa aula eu espero que você entenda que o louvor ele tem um poder especial. Ele é uma arma espiritual que nós como crentes não podemos, nós como cristãos não podemos ignorá-lo. Não podemos fazer desfeita disso, mas devemos ir para a guerra como bons soldados e com as nossas armaduras todas prontas, como bom soldado de Cristo. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido edificante para você e talvez mudado e melhorado a sua percepção do que é o louvor à luz das Escrituras. Então, espero que você tenha anotado tudo. Tire um tempo depois desse vídeo, uns 5 minutos depois dessa aula, uns 5 minutos para você poder adorar a Ele, porque eu acredito que independente do tempo, independente da correria do seu dia, se você tira um tempo para louvá-lo, eu acredito que isso é suficiente para renovar as suas forças, para renovar o seu coração, as suas escolhas e alinhar a sua visão com a visão dos céus para a sua vida. Amém? Aqui chegamos ao final de mais uma aula e se você estiver anotando, anote essa última frase. Quem louva de verdade não perde batalhas. Apenas aprende a guerrear com outra arma. Deus abençoe a sua vida. Te aguardo na próxima aula para mais uma aula do nosso seminário de teologia.